Atenção! Em seus postos. Microfones. Ok. Roteiro. Ok. Pipoca. Ok. Em transmissão. Apoliticamente correto. Pessoal, hoje no nosso primeiro episódio do Apoliticamente Correto da primeira temporada, parte do Pode Tudo, é claro, uma série de podcasts que serão postados aqui neste canal, nós vamos falar sobre racismo. Não é, Gabriel? Isso mesmo, André, estamos aqui para falar sobre racismo e nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o racismo no Brasil, ou seja, em tudo, nas escolas, na convivência, tudo que existe no Brasil a gente vai falar aqui sobre o racismo. Ou seja, como funciona essa discriminação que até os dias de hoje, por incrível que pareça, é uma questão muito séria e tem que ser tratada por cada um de nós nas diversas instituições da sociedade. E eu, André Gelli, e o Gabriel Ribeiro, meu colega aqui de transmissão, estaremos contigo nessa jornada. Gabriel preparou aqui para vocês, em primeiro lugar, uma frase que foi trazida por Martin Luther King, um grande expoente aí, né? O grande Martin Luther King, né? Bom a gente Sim. retratar como o grande Martin Luther King. Gigante! Lida também dessas desigualdades, né? Ele lutou contra essas desigualdades, né? E nos trouxe uma frase que é essencial para começar esse programa. Abre aspas. Não importa a cor quando duas mãos estão juntas projetando a mesma sombra. Fecha aspas. André, você conseguiu entender essa frase? Sim, claro. Todos nós somos parte de uma única sociedade. Com certeza. Independente de qualquer coisa, nós somos iguais. Perante a lei, perante a tudo nesse planeta, nós somos todos iguais e merecemos o mesmo respeito, apesar de ser negro, branco, amarelo, preto. O ego, você é, o gordo, a questão de superioridade, o ego das pessoas é muito inflado. E a gente tem que deter isso de geração para geração para que os nossos descendentes tenham uma sociedade melhor. Com certeza. E é importante retratar esse fenômeno. Eu chamo de fenômeno porque não há outra forma de retratar isso. O fenômeno é algo que a gente não espera, entendeu? Algo que inesperado. A gente é inesperado. Então é bom retratar como fenômeno. E esse fenômeno é bom a gente destacar no primeiro episódio porque é a base do que vivemos no Brasil. Às vezes a gente pratica o racismo sem ao menos pensar, né, que é racismo, que é um crime, né? Como a gente vai falar aqui, que é um crime. Racismo é um crime. Sim, é um crime gravíssimo, inclusive. Agora, você que está aí ouvindo a gente, talvez não saiba exatamente o que é o racismo, o significado do racismo. A gente foi atrás. O racismo se encaixa como uma doutrina ou maneira de ser que afirma a superioridade de certas raças humanas, manifestando-se por um desprezo em relação às raças consideradas inferiores. Mas, André, em quais locais esse racismo ele pode estar presente? Todos os locais que você imaginar, locais públicos, televisão, internet, vida social, as escolas, o seu emprego, aqui no YouTube, onde você estiver ouvindo esse podcast, pode ter uma manifestação do racismo, mesmo que nos pequenos atos. E, na verdade, o mecanismo principal do racismo hoje é a internet. Né? Vemos muitos famosos aí sofrendo racismo. Até pouco tempo teve vários casos de racismo pela internet. A questão da internet é que ela permite o anonimato às pessoas. Com certeza. Bom, e também podemos ter, como a gente já falou, podemos ter através dos mecanismos eletrônicos, dos insultos e os discursos de ódio que tomam forma, diminuindo o valor social das pessoas perante os padrões históricos e sociais de um aglomerado de pessoas.
ela também está presente nos pequenos atos e costumes, e a prática pode chegar a se tornar algo invisível aos olhos de pessoas que nunca sofreram de tal discriminação, desde a maneira como você escolhe seus líderes políticos até a forma como você age no seu ambiente de trabalho ou escolar. É aquela velha frase, não é? Se não dói em mim, por que eu vou me preocupar? As pessoas têm muito disso, infelizmente, está na frente do nosso nariz. É o individualismo. A gente não percebe, né? É um individualismo, inclusive, exposto por John Locke. É muito interessante a gente afirmar que pode estar na sua frente, na frente dos seus olhos, mas a gente não perceber essa questão. E simplesmente ignorar essa parte, né? Às vezes a gente já tem até medo de dizer que é racismo, porque, na verdade, o racismo é praticado por aquelas pessoas. O racismo, eu digo, o racismo que é proposital, é praticado por aquelas pessoas que costumam ter ódio nos seus corações, costumam ter ódio em toda a sua vida. Ou seja, às vezes a gente pode até praticar o racismo, mas não com a vontade de praticar aquele racismo. Você entende, Silveira? As pessoas, elas podem praticar o racismo por algum fato que ela viveu na sua vida. E as pessoas podem praticar pelo fato simplesmente de querer ofender o outro. As pessoas que se demonstrar superior. As pessoas que praticam esse ato cotidianamente, elas se acham superior, como o André falou, e se acham os melhores, a raça melhor, os brancos. Muita gente tem essa vertente de ser branco aqui no Brasil. Sim. Mas, na verdade, essa vertente não existe. Nós somos mestiços. Sim, nós somos mestiços. Muito diversificado e não tem motivo para ter todo esse preconceito. Com certeza, existem parentes índios, existem parentes africanos, afro-brasileiros, na verdade, existem brancos, existem parentes brancos, então tudo às vezes, mestiço. A pessoa pratica uma atitude racista na própria família dela. Tem uma pessoa negra, parda, índio, tem sempre uma pessoa assim, que é um pouco prejudicada pela sociedade e ela não percebe o erro grave que ela está cometendo na fala dela. Se é que você consegue me entender. Entendo. Agora, Silveira, segundo o site Toda a Matéria, temos 6 maneiras diferentes de especificar o racismo. Você pode explicar aqui pra gente? Sim, a gente pensa que é só uma maneira de praticar o racismo, né? Claro que não. O racismo. Não eu chego em um negro, eu como branco que sou, chego em um negro e cometo uma atitude que o torne inferior a mim. Não, o racismo ele vai muito além disso. Com certeza. Existem 6 tipos, como o Gabriel citou pra gente. Temos, para iniciar, assim, o racismo individual. Ele consiste nas atitudes pessoais, convenções, que incluem estereótipos e interesses pessoais. Aquilo que você fica olhando muito para si próprio, sabe? O seu próprio ego, o seu interesse. O racismo institucional, que pode ser praticado direta ou indiretamente pelas instituições políticas e econômicas de um poder superior, como o governo, né, a presidência da República, como um prefeito, as instituições políticas, né? E isso faz com que os envolvidos... Instituições públicas é melhor para si. As instituições públicas, que levam à marginalização e inferiorização dos envolvidos. Tem também, claro que nós não podemos nos esquecer de citar, o racismo cultural, manifestado em línguas, crenças, religiões e culturas de um grupo social. Aquele racismo que você vê na cultura da pessoa. É uma questão mais complicada da gente discutir sobre, com toda certeza. Mas não além de ser racismo, é o xenofobismo também, né? Sim. É a pessoa ser xenofóbica. Não deixa de ser uma questão que, assim, por ser parte de uma cultura, nós não podemos julgar uma cultura sem fazer parte dela. Mas é uma questão complicada de se discutir e não deixa de ser um racismo, uma prática de racismo.
Existe também o racismo primário, que é quando os argumentos que justificam a atitude discriminatória são baseados em teorias científicas. Quando você quer justificar o que você está fazendo, a sua atitude racista, e você começa a citar ciência, filósofos... Com certeza. Ou até mesmo podendo citar contextos históricos, ou seja, coisas que aconteceram e que tem uma vertente para usar esse argumento. Com certeza. Um contexto totalmente diferente, a pessoa pega e começa a citar. É manipulação das informações, sabe? Eu particularmente acho ridículo esse tipo. Eu também. Todos são, mas esse, vixe... O racismo comunitário. É você praticar um crime e querer justificar ele. Sim. Você está tentando justificar o seu erro, né? Com certeza. Temos também o racismo comunitarista. Não ligue com o comunismo, uma breve brincadeira, que diz que a raça não é uma natureza, mas sim uma cultura ou uma etnia. É como você pegar e dizer, você não é negro porque é da sua natureza ser isso. Você é negro ou diferente porque faz parte da sua cultura ou da sua etnia, sabe? É como ridículo. Sim, é ridículo. Obviamente, faz parte da cultura e da etnia de uma pessoa, em certos casos. Sim, faz parte a cor dela. Pode fazer ou não. Mas não podemos nunca, jamais dizer que isso não é uma natureza, porque é uma coisa natural. Com certeza. Sem discriminações. E temos, por fim, o racismo ecológico, que discrimina a mãe terra, a mãe natureza, né? Que implica com a destruição do meio ambiente, afetando alguns grupos e comunidades menos favorecidos. Como os indígenas, né? Sim. Os indígenas são os mais, como é que eu posso dizer, atingidos Sim. por esse racismo ecológico, porque há pouco tempo no norte do país estavam tendo guerras entre agricultores e índios por causa de terras. Sim. Entendeu? Algo que nós não podemos deixar de citar é que nós tomamos o país dos índios. Com certeza. E a gente ainda quer reclamar disso, né? Reclamar dos verdadeiros nativos das terras brasileiras. Agora tem uma diferença, André, entre o racismo e a injúria racial, segundo a justiça brasileira. Né? Porque a gente pensa que a injúria racial e o racismo são coisas iguais. Porém, há variados termos para a discriminação de certa vertente. O racismo está pressuposto na Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e pune qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O artigo 20, disposto nesta mesma lei, diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou seja, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já a injúria racial está previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 140, parágrafo 3º. Na verdade, é você ofender a honra de alguém, né? Utilizando-se de elementos que distingam a cor, raça, etnia, religião ou origem. Normalmente é quando se usa palavras depreciativas em relação à cor, raça, etnia, religião ou origem. Ou seja, é você utilizar aquelas palavras que não são legais, por exemplo, como usam macaco, chamar a pessoa de macaco simplesmente porque ela é negra, né André? Sim. Aquele caso que tivemos há algum tempo já do jogador de futebol que jogaram uma banana nele. Ridículo. Foi Daniel Alves. Sim, isso. A torcida do Espanhol, eu me lembro desse caso até hoje, a torcida do Espanhol, né, estava tendo um jogo entre Barcelona e Espanhol. E isso foi, eu acho, se eu não me engano, em 2016. Não, 2014. Ou foi 2014 ou foi 2016. Que a mesma torcida do Espanhol, ela jogou banana no campo.
E o jogador, que é Daniel Alves, que jogava no Barcelona, pegou a banana e comeu. Sim. André. Ignorou tudo aquilo que ele fez. Uma atitude que eu considero uma atitude correta. Espetacular. A gente não pode alimentar esse racismo. E sim cobrar. E às vezes nós temos que ignorar e dizer a pessoa que está praticando o crime que nós somos negros e merecemos respeito, não é, André? Sim, com toda certeza. Também é válido ressaltar que, segundo uma pesquisa do IBGE, feita no ano de 2018, no comecinho desse ano que a gente está ainda, ano que está acabando inclusive, apenas 8,6% da população se declara preta. Preta é a cor bem mais escura. E já a parda, né, 46,8%. 46,8%. Deixa eu explicar o que é parda. É o que a gente estava falando, mestiço. É você ter um pai negro, uma mãe branca, e aí você se autodeclara pardo, né? Diversos casos. Inclusive é uma coisa comum. Isso que você citou, inclusive, há o preconceito em algumas famílias. Por exemplo, a minha filha está namorando um negro e ela é branca. Uma coisa completamente ridícula, enraizada. Mês passado eu estava navegando pela plataforma do YouTube e eu vi um experimento que fizeram. Artista, aliás, foi numa rede de televisão. Eu não me lembro qual foi, acho que foi Fantástico. Eles fizeram um experimento, André, que um pai iria lá numa mesa e via o filho que estava namorando com uma filha, na verdade, que estava namorando com um cara negro. Ela era relativamente branca, a menina. Entendeu? E ele começava a fazer um escândalo no shopping. Era numa praça de alimentação, no shopping, começava a fazer um escândalo que não queria o relacionamento deles. Acabou que as pessoas que estavam no shopping interviram nesse aspecto e conseguiram equilibrar a situação, acalmar a situação que estava ali, ou mesmo piorar, né? Porque tinha gente que chegava para xingar, na verdade, o cara que estava, na verdade, praticando racismo, e essa pessoa chegava para tentar acalmar e se envolvia nessa discussão, entendeu? E aí pessoas que ficam jogando lenha na fogueira de uma maneira popular, isso mesmo. Falando. E o repórter chegava depois e dizia que era uma brincadeira. Teve gente que quase passou mal por causa disso, entendeu? Para você ver Gravíssimo. A gravidade, né? Sim. Temos mais dados, inclusive, que nós já sabemos que no mercado de trabalho os pretos e os pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial, e são mais vulneráveis ao assédio moral, como afirma o Ministério Público, exposto em um artigo da Carta Capital. Deixa eu só destacar aqui, para todos os ouvintes, né, espectadores, que todos esses dados, todas as nossas fontes estarão na descrição. Disponíveis na descrição. Disponíveis na descrição. Então, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode acessar o link que está na descrição. Vários links, na verdade, né? E nós também ressaltamos aqui que qualquer erro ou correção que você queira fazer sobre algo que nós falamos, você é livre para realizar suas críticas construtivas, mas crítica construtiva não é como eu posso dizer... Discurso de ódio, vamos dizer assim. Discurso de ódio. Crítica construtiva, por favor. E vamos seguindo, porque apenas em 2089, imagine, 2089, André, daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. Muito tempo jogado no lixo. A projeção da pesquisa A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras, da ONG britânica Oxfam, não é isso? Oxfam, isso. Oxfam, dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. E só para você
perceber essa desigualdade, em média, os brasileiros brancos ganhavam em 2015 o dobro do que os negros. Era R$ 1.589 ante a R$ 898 mensais. É uma atitude simplesmente desprezível por parte das grandes empresas que promovem isso. Não me refiro a todas, mas é uma parte que nós sabemos sim que promove certas atitudes assim. E deixa eu só dar mais um dado aqui, porque esse dado ele é meio complicado de falar, porque é uma polêmica muito grande, André, sim. Que é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. É uma coisa que dá dor de cabeça ainda para o brasileiro. Rende o que falar. Muitas pessoas dizem que o dia não deveria ser o Dia da Consciência Negra, e sim o Dia da Consciência Humana. Até teve um ator mundial, né, que falou isso numa entrevista. Ele já fez, eu me esqueço o nome dele, mas depois eu vou estar falando na próxima edição o nome dele. Ele falou que deveria existir o Dia da Consciência Humana e não o Dia da Consciência Negra. Ele é um ator negro, né? E essa é a opinião dele, né? A gente tem que respeitar. Sim, apesar de tudo. Na verdade, existem pessoas que têm a opinião mesma que a dele e existem pessoas que cobram do governo esse feriado nacional. Pois bem, esse feriado nacional já tem um projeto de lei, né, que é o 12.519 de 2011. Né? Na Bahia, por exemplo, que é o estado que tem maior número de negros no Brasil, não é feriado. Não é feriado. Já no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é feriado, né? Sim. E esse dia foi o dia do falecimento do grande revolucionário negro Zumbi dos Palmares. E o dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? A lei que libertou todos os escravos, entre aspas. Porque eles não poderiam votar, não teriam grana para votar para seus países. Com relação ao Rio de Janeiro, eu não tenho total certeza, mas com relação a São Paulo, eu posso afirmar, lá também é feriado a data. E a pergunta que eu deixo no ar, nós temos as nossas opiniões, você que está nos ouvindo tem a sua opinião sobre o tema, o Gabriel tem a opinião dele sobre o tema, eu tenho a minha opinião sobre o tema, cada um tem sua opinião, o importante é manter o respeito mútuo. Mas, a pergunta que eu deixo no ar agora, deveria haver este feriado? Nós realmente temos a consciência necessária? Negra. Nós realmente temos... Nós sabemos a importância da data, porque apesar de ter a consciência negra, será que nós temos essa consciência negra? Sim. Ou será uma coisa de somente o 20 de novembro, a consciência negra? Isso fica no ar para vocês, vocês podem expor suas opiniões nos comentários. Sim. Né? É uma construção crítica, mas aquela construção crítica de qualidade, né? Como é que diz mesmo? Positiva. Crítica construtiva. Crítica construtiva. Etc. Vamos falar agora de alguns casos que tiveram. A gente falou já de Neymar e de Daniel Alves, que teve no Barcelona, né? Sim. Que jogaram a banana, mas teve também aqui no Brasil, diretamente aqui no Brasil, ou não, na verdade, porque a Socialite, desculpe, quase eu tô fugindo do meu inglês, ok? A Socialite brasileira, Dave McCarthy, não sei se estou falando certo. Dave McCarthy. Eu por aí. Agrediu, tudo bem, vocês me consertam aí. Agrediu verbalmente a filha de Bruno Galhaço, né? E Giovanna Elban, que o nome da menina é Titi, somente pelo fato de ser negra. Em novembro de 2017, o caso foi registrado numa delegacia pelo pai da garota, que é o ator Bruno, o ator global Bruno, né? Esse caso ficou muito repercutido na época, não foi? Sim. Esse caso... Inclusive, ela deu uma entrevista que cometeu a agressão, a Dave McCarthy, deu uma entrevista posteriormente ao Conexão Repórter do SBT, falando sobre a declaração dela.
novamente tentando mascarar a afirmação que ela fez. E, inclusive, provavelmente não colocaremos o áudio aqui, em respeito até a criança, mas se você procurar aí... Sim, se você procurar aí nas plataformas, você com certeza vai encontrar essa triste afirmação da socialite. Na verdade, ela praticou o racismo primário, né? Ela tentou justificar o seu argumento infeliz com... seu ego, né? Isso, tentou justificar o seu argumento infeliz com temas científicos, históricos, sociais, que estão datados em outro contexto. Com certeza. E em 2014... também, o goleiro brasileiro Aranha, que jogava no Santos, sofreu racismo quando foi chamado de macaco no jogo do Santos contra o Grêmio. Esse caso também ficou muito conhecido na época. Novamente, o futebol é palco de grande racismo. Ainda, né? Ainda não temos a inclusão. Esse ano ainda, a cantora Beyoncé, a estadunidense, cantora pop, ela lançou um clipe. E no clipe havia a premissa que as pessoas começavam a falar que saiu a notícia de que a Beyoncé era negra. E todo mundo assustado, correndo, como se não soubessem, né, disso. A Beyoncé é negra, Beyoncé é negra, Beyoncé is black. Eu acho assim, que é um tema muito delicado. Com certeza. E tem outro assunto até que é importante aqui no Brasil, que são a questão da cota. Né, a cota racial, que hoje é um tema polêmico, muito polêmico. No Brasil também já teve um presidente negro, né? O primeiro presidente negro foi Nilo Peçanha. Sim. Ele assumiu depois do presidente Afonso Pena falecer. Ele tinha 42 anos quando assumiu a presidência do Brasil e criou uma lei que permitiu que as mulheres trabalhassem em repartições públicas, ou seja, além de ele representar a inclusão do negro na política, da mulher. Ele representou a mulher, né? Sim. Apesar de ser homem, ele se importou com a outra classe. E criou ainda o Ministério da Agricultura, dentre outros projetos que ele teve no seu governo. É importante destacar isso porque hoje não temos mais presidentes negros, né? Sim, já há algum tempo nós não temos. Nesse século XXI aí, Lula, que não é negro, Dilma também não é negra, Michel Temer, muito menos negro. O Fernando Henrique pegou um pedaço do século XXI. Mas o Fernando Henrique, eu não sei como é que ele se considera, né? Se ele se considera negro ou não. Já agora vai assumir o Jair Bolsonaro, também não é negro, né? Sim, não temos um negro aí. E, inclusive, os negros que concorrem, infelizmente, são poucos. Na última eleição do ano de 2018... As mulheres, né? Sim, mulheres, inclusive. E as mulheres negras também não desempenham um papel assim. Tivemos a morte de Marielle, sim, né? Marielle Franco, ela representava a mulher, a inclusão da mulher na política, porque hoje é muito raro você ter uma mulher na política. Acho que esse ano foi o ano que teve mais mulher na política, né? Foi o ano que mais elegeu mulheres para o Congresso Nacional, se eu não me engano. Mas, André, tem uma citação aqui de Fidel Castro, de 1973, né? Sim. Já em 1973, ele dizia que os Estados Unidos iriam dialogar com eles, né? Com certeza seria com Cuba, né? Quando tivessem um presidente negro e houvesse no mundo um Papa latino-americano. Agora nós teremos um review, né? Podemos ter um review dos temas que a gente falou aqui, né? Porque a gente já falou do termo que é o racismo, né? Que não é uma questão, é uma questão teórica. Na verdade, tivemos o texto não, a frase de Martin Luther King: não importa a cor quando duas mãos estão juntas projetando a mesma sombra. Também tivemos a diferença entre injúria racial e o racismo e divulgamos uma divisão do racismo: o racismo individual, institucional, cultural, primário,
comunitarista e ecológico. Citamos os dados, né, do IBGE. Citamos também alguns casos. Também tivemos casos de racismo e também citamos o Dia da Consciência Negra, o presidente Nilo Peçanha e, por fim, citamos a frase de Fidel Castro, né, que, na verdade, representou o que a gente já viveu, né? E o que ele falou foi há mais de 40 anos, como André já citou. Então é importante a gente destacar nosso tema aqui, apesar de que nos próximos episódios nós falaremos sobre o tema ainda, mas esse episódio foi exclusivamente para o Brasil. Então o Brasil é um país mestiço, né? Um país onde se tem branco, negro, onde se tem ainda existe muitas desigualdades, tanto sociais como raciais, como sexuais. Então, é importante a gente começar, né, o nosso programa, o Apoliticamente Correto, na Pode Tudo. É importante a gente começar, não é, André, com um tema que é importantíssimo para a nação brasileira. Mais alguma consideração, André? Sim, somente que peço que vocês sejam moderados nos comentários. Acreditam que não hajam pessoas racistas aqui, mas caso hajam, provavelmente há, infelizmente, que considerem que, inclusive, a nossa citação do Fidel foi baseada em pesquisas com livros escolares, sites confiáveis, e todas as fontes estarão disponíveis aí também na descrição do vídeo. E vamos falar sobre o próximo episódio, André? Porque no próximo episódio nós vamos falar sobre as questões que envolvem o racismo nos 4 cantos do mundo. Então é importante você valorizar nosso trabalho, deixando seu apoio por meio de um comentário com sua opinião com relação ao episódio de hoje. E deixando também um feedback por meio dos botões gostei e não gostei. Isso aí vale da opinião de vocês, né? E também não perca os próximos episódios e podcasts que virão, se inscrevendo no nosso canal do YouTube.